Olá, gente! Vamos aqui continuar fazendo questões sobre o exame de ordem da OAB. Vamos aí para essa questão do 22º exame. Ele diz assim, ó, seu cliente possui um filho com algum nível de deficiência mental e após muito tentar, não conseguiu vaga no sistema público de ensino da cidade. Uma vez que as escolas se diziam não preparadas para lidar com essa situação. Você já ingressou com a ação judicial competente há mais de 2 anos. Olha lá, vamos destacar essa informação aqui. Ó. Você já entrou com a ação há mais de 2 anos. Mas há uma demora injustificada no julgamento e o caso ainda se arrasta nos tribunais. Diante desse quadro, você avalia a possibilidade de apresentar uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tendo em vista o que dispõe a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e seus respectivos protocolos, assinale a afirmativa correta. Olha, a resposta encontraremos aí no artigo 46.2, a linha C da Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Bem como no artigo 16 do Protocolo de São Salvador. Vê só. Essa questão é importante porque você precisa saber quais são os requisitos para que a Comissão Interamericana receba, admita uma petição, tá? Então, ó, são 4 os requisitos para que a comissão admita, receba, analise o mérito dessa comunicação, dessa petição. Quais são os 4 requisitos? Primeiro, deve haver o esgotamento dos recursos internos. Segundo, você deve respeitar o prazo de 6 meses. A partir do momento que você sabe, toma conhecimento de uma grave violação dos direitos humanos, você tem um prazo de 6 meses para ingressar com aquela petição, com aquela comunicação. Terceiro, não pode haver litispendência. Quarto, você tem que se identificar. Não cabe denúncia anônima ou apócrifa. Esses são os 4 requisitos para a comissão aceitar uma comunicação. Ocorre que, na própria Convenção Americana, ela traz 3 exceções para que a Comissão Interamericana ela receba essa petição sem precisar esgotar os recursos internos. Quais são essas 3 exceções? Primeiro, quando não existe um devido processo legal. Então, imagina que o país é uma ditadura militar, é uma ditadura que não existe ali um poder judiciário. Então, não há um devido processo legal. Tá? Então, nesse caso, você prova isso, alega e prova, então a Comissão Interamericana poderá abrir essa exceção, né? Respeitar essa exceção e analisar o seu caso. Segunda exceção, quando, apesar de existir um devido processo legal, você está impedido de esgotar os recursos internos. Exemplo disso, imagina que você quer fazer ali uma notícia crimes de uma grave violação aos direitos humanos, quando chega lá na delegacia de polícia para prestar o boletim de ocorrência, o delegado ele está diretamente envolvido naquela grave violação. Você não tem outra delegacia próximo, não existe outra delegacia no município, o próximo município é muito distante, a próxima delegacia é muito distante e você é pobre. Aí você vai no Ministério Público, o promotor ou a promotora de justiça é casada com o delegado. Então, veja, apesar de existir um devido processo legal, você está impedido na prática de esgotar. Isso é um exemplo, tá? Terceira exceção é quando há uma demora injustificada. Então, apesar de existir um devido processo legal, apesar de você ter provocado esse sistema de justiça, demorou muito. Então, o inquérito policial não andou, o processo não andou. É o caso da questão. Então, a questão diz que há uma demora injustificada, então você pode alegar isso, comprovar isso e solicitar que a Comissão Interamericana analise com base nessa exceção da demora injustificada. Beleza? Também é importante destacar que o direito à educação é passível de ser judicializado. E isso está presente lá no Protocolo Facultativo de São Salvador, bem como a nossa Constituição Federal protege o direito à educação, tá?
E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que é um direito da criança e do adolescente e um dever dos pais matricular essa criança, bem como um dever do Estado de garantir esse direito à educação. Feito esses comentários, vamos aqui para a questão. Diz aí, considerando a demora injustificada da decisão na jurisdição interna, você pode peticionar a comissão, pois o direito à educação é um dos casos de direitos sociais previsto no Protocolo de São Salvador, que, uma vez violado, pode ensejar a aplicação do sistema de petições individuais. Perfeito, é o que dispõe o artigo 46.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como no Protocolo de São Salvador, no seu artigo 16, que traz aí a proteção desse direito à educação e que traz também aí esse sistema das petições individuais. Então, pode aí a Comissão Interamericana receber essa demanda por conta dessa violação ao direito à educação. Tudo bem? Letra A é a letra que a gente marca. Então, vamos ver aí as outras alternativas. Letra B. Não obstante a demora injustificada da decisão final do Poder Judiciário brasileiro ser uma condição que admite excepcionar os requisitos de admissibilidade para que seja apresentada a petição, o direito à educação não está expressamente previsto nem na Convenção, nem no Protocolo de São Salvador como um caso de petição individual. Olha, isso é falso, porque o Protocolo de São Salvador, no artigo 16, protege aí o direito à educação como um direito social. Mas realmente na Convenção Americana, não há esse detalhamento da proteção do direito à educação na Convenção Americana. O artigo 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos só diz que os Estados-membros da OEA devem progressivamente promover os direitos econômicos, sociais e culturais. O direito à educação é um direito econômico, social e cultural. Mas veja que o artigo 26 ele só diz que deve promover progressivamente. Então não há um detalhamento aí do direito à educação na Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa convenção que foi elaborada ali no período da Guerra Fria. E os norte-americanos não queriam que a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais estivessem detalhados na Convenção Americana de Direitos Humanos, porque eles entendiam que aquilo ali eram ideias socialistas, comunistas, e não queriam essa interferência na América, tá bom? Então, só com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, só lá em 1999 é que é elaborado o Protocolo Facultativo de São Salvador para abordar o tema dos direitos econômicos, sociais e culturais e proteger, então, o direito à educação, beleza? Tá. Então, letra B, falso. Letra C. Apenas a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode encaminhar um caso para a comissão. Falso. Não é a Corte que encaminha para a comissão. É o contrário. É a comissão que pode encaminhar um caso para a Corte. Tá? Então, falso aí. Portanto, deve ser provocada a jurisdição da Corte. Não. Quem tem que ser provocada é a Comissão Interamericana e não a Corte. A Corte é a segunda instância, tá? Se esta entender adequado, pode enviar o caso para que a comissão adote as medidas e providências necessárias para garantir o direito e reparar a vítima, se for o caso. Então, falso. Letra D. Em nenhuma situação você pode entrar com uma petição individual de seu cliente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos até que sejam esgotados todos os recursos da jurisdição interna do Brasil. Olha, falso, porque como a gente comentou aqui, estamos diante da exceção, tá? A exceção trazida pela Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Então, a demora injustificada é uma das exceções previstas pela Convenção Americana para que você não precise esgotar os recursos internos, tudo bem? Então, falso aí. Estão aqui a fundamentação. Vamos aí para a próxima questão. 21º exame de ordem da OAB. Você, na condição de advogado comprometido com os direitos humanos, foi procurado por José, que é paraplégico e candidato a vereador. A partir de denúncia feita por ele, você constatou que um outro candidato e desafeto de José tem afirmado em programa de rádio local que, não obstante José ser boa pessoa, o fato de ser deficiente o impede de exercer o mandato de forma plena,
razão pela qual ele nem deveria ter a candidatura homologada pelo TRE. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a resposta que juridicamente melhor caracteriza a situação. Olha, veja, esse é um problema de preconceito, de discriminação contra a pessoa com deficiência, tá? Nem a legislação eleitoral, ou seja, o Código Eleitoral, nem a Constituição, nem o Estatuto da Pessoa com Deficiência impede que uma pessoa com deficiência possa se candidatar, independente de qual seja essa deficiência, tá? Então, tanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, bem como o Código Eleitoral, bem como a Constituição Federal, permitem que qualquer pessoa com deficiência seja ali um vereador, deputado, senador, ou tem ali um cargo no poder executivo, presidente, governador, prefeito, tá? Então não há qualquer impedimento legal, tá? Então vamos aí para as alternativas, e essa conduta aí foi claramente um ato discriminatório, né? Então vamos lá, o problema é político e não jurídico. Falso, o problema é jurídico sim, tá? José deve ser aconselhado a reforçar sua campanha, a apresentar suas propostas aos eleitores e mostrar que sempre foi um cidadão ativo. Falso. A análise jurídica revela um problema restrito ao campo do direito civil. O falso, né? O fato é que o desafeto de João não impediu de candidatar-se, assim não houve discriminação. O procedimento deve ser caracterizado apenas como dano moral, uma vez que José teve sua dignidade atacada. Falso. Aqui a gente está diante, sim, de um preconceito, de uma discriminação, né, contra todas as pessoas com deficiência. No caso aqui, o José, ele é paraplégico, né? Então, usuário ali de cadeira de rodas, tá? Então, falso, a letra B de bola, tá? Letra C. O fato evidencia crime de incitação, deixa eu botar aqui para baixo, de incitação à discriminação de pessoa em razão da deficiência, com o agravante de ter sido cometido em meio de comunicação, independentemente da caracterização ou não de dano moral. Perfeito, essa é a questão que a gente marca com base no artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha, isso é crime, né? A discriminação contra a pessoa com deficiência é crime, lançado no artigo 88, sujeito à pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, para além de ele poder ingressar até com ação indenizatória para buscar danos morais, para além disso, há a prática de crime, tá? Lançado no artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, é a letra que a gente marca. Letra D, o caso é típico de colisão de princípios, em que de um lado está o princípio da dignidade da pessoa humana e do outro o princípio da liberdade de expressão, mas não há caracterização de ilícito civil nem ilícito penal. Há tanto aí o ilícito civil quanto o ilícito penal, cabendo aí tanto direito à indenização por danos morais, quanto também aí o ingresso de uma ação penal contra o criminoso aí, tá? Quem proferiu esses atos de discriminação, agravado pelo fato de ser por meio de comunicação social, tá? Isso aí é o que dispõe o parágrafo 1º, que traz essa agravante, tá? Então, letra C, a letra que a gente marca, estão aí as fundamentações. Por ter sido praticado por meio de comunicação social, essa agravante leva a pena do crime de 2 a 5 anos de reclusão, tá? E multa. Beleza, vamos para a próxima questão. 21º exame de ordem da OAB. Maria deu entrada numa maternidade pública, já em trabalho de parto. Contudo, a falta de pronto atendimento levou a óbito tanto Maria quanto o bebê. Você foi contratada pela família de Maria para advogar neste caso de grave violação de direitos humanos. Após algumas rápidas pesquisas na internet, o pai e a mãe de Maria pedem que o caso seja imediatamente encaminhado para julgamento na Corte, vamos destacar isso, para que seja levado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você, como advogado da família, deve esclarecer que, olha, não cabe levar o caso para a Corte, tá?
não cabe levar o caso para a Corte. A Corte Interamericana de Direitos Humanos não pode receber uma petição, por mais grave que seja o caso, ela não pode receber uma petição diretamente do indivíduo. Somente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou então um Estado demandando outro Estado, ambos os Estados devem ser membros da OEA e ambos os Estados devem ter aceito a submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil aceitou a submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos lá em 1998, tá? Então, vamos aqui para o esclarecimento. A letra A diz assim: é uma ótima ideia e vai peticionar para que o caso seja submetido à decisão da Corte, bem como tomar todas as providências para que o caso seja julgado o mais cedo possível. Olha, se é uma ideia boa ou não, isso é uma questão subjetiva, tá? Mas a Corte não pode receber, o que faz essa alternativa ser falsa. Letra B. Apesar de ser uma boa ideia, é necessário aguardar que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna para que a família possa submeter o caso à decisão da Corte. Olha, em nenhuma hipótese pode ser levado o caso para a Corte Interamericana. E sim, é fato, é preciso esgotar os recursos internos para que a Comissão Interamericana possa receber o caso, tá? Não a Corte. Letra C. Não é possível a família encaminhar o caso à Corte, beleza? Pois somente os Estados parte da Convenção Americana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos têm o direito de submeter um caso à decisão da Corte. Perfeito, é a letra que a gente marca, tá? Vamos marcar aqui, ó. É a letra C que a gente marca com base aí na Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 46 e no artigo 61, 46 e 61 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Letra D, não é possível que o caso seja encaminhado para a decisão da Corte, beleza, é verdade, porque, embora o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, o país não reconheceu a jurisdição da Corte. Falso. O Brasil reconheceu, sim, está submetido à jurisdição da Corte desde 1998, tá? O Brasil se submeteu à Convenção Americana de Direitos Humanos em 92 e aceitou a jurisdição da Corte em 98, o que torna esse item falso, tá bom? Então, estão aqui as fundamentações. Vamos aqui para a próxima questão, 20º exame de ordem da OAB. Considere o seguinte caso. Em um estado do norte do Brasil, está havendo uma disputa que envolve a exploração de recursos naturais em terras indígenas. Essa disputa envolve diferentes comunidades indígenas e uma mineradora privada. Como advogado que atua na área dos direitos humanos, foi-lhe solicitado elaborar um parecer. Nesse caso, é imprescindível se ter em conta a Convenção 169 da OIT. Olha, então, ó, primeiro de tudo, a questão já diz que você tem que levar em conta aí a Convenção 169 da OIT e você é advogado que atua na área de direitos humanos, tá? Que foi ratificada pelo Brasil em 2002, tá? De acordo com o artigo 2º desta convenção, os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade, tá? Beleza, então tem aí uma disputa, né, que envolve a exploração de recursos naturais em terras indígenas. Beleza. Aí, vem aí, levando em consideração a convenção em relação ao que se refere aos recursos naturais eventualmente existentes em terras indígenas, então a gente vai utilizar aqui o entendimento do artigo 15.2 da Convenção 169 e 15.1 também, tá? Então vamos lá, assinar a afirmativa correta. Deixa eu botar aqui para cima para ficar fácil. Pronto, aqui do lado tá bom. Letra A. Os povos indígenas que ocupam terras onde haja exploração de suas riquezas minerais e do subsolo têm o direito ao recebimento de parte dos recursos auferidos, mas não possuem o direito a participar da utilização, administração e conservação dos recursos mencionados. Olha, isso é falso. O artigo 15.1 da Convenção protege os recursos naturais existentes nas terras dos povos indígenas e tribais e vai prever
expressamente o direito desses povos de participar da utilização, administração e conservação dos recursos naturais existentes, o que torna essa alternativa falsa, tá? Então, vou cortar aqui. Letra B. Em caso de propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo pertencer ao Estado, o governo deverá estabelecer ou manter consultas dos povos interessados, a fim de determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados antes de empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes. Olha, corretíssimo. É a segunda vez que a prova da OAB pergunta essa mesma coisa, né? O conteúdo desse artigo 15.2. Então, os povos indígenas, sim, deverão participar sempre que possível dos benefícios que essas atividades produzam e receber também indenização equitativa por qualquer dano que possa sofrer como resultado dessa atividade, e eles devem ser consultados, tá? Esse é o direito à participação democrática desses povos indígenas, trazido aí pela Convenção 169 da OIT. Essa é a letra que a gente marca. Vamos ver então aí as próximas alternativas. Letra C, a exploração de riquezas minerais e do subsolo em terras ocupadas por povos indígenas é aceitável e prescinde, ou seja, não precisa, né? Então já está falso, né? Então já está falso aqui, de consulta prévia, desde que se cumpram os seguintes requisitos: preservação da identidade cultural dos povos ocupantes das terras, pagamento de royalties em função dos transtornos causados e autorização por meio de decreto legislativo. Falso. A convenção não trata desta forma. A convenção, ela vai dizer que a exploração é possível, mas deve-se consultar previamente esses povos interessados para que eles tenham essa participação dos benefícios produzidos e receber também uma indenização equitativa. Então, falso a letra C. Letra D, em nenhuma hipótese pode haver a exploração de riquezas minerais e do subsolo em terras ocupadas por populações indígenas. Isso é falso. Pode sim haver essa exploração, desde que se observe as regras lá do artigo 15, né? Então, essa convenção vai ser um instrumento aí aprovado lá em 89, e ela garante aí essa exploração, sim, desde que dentro dos critérios aqui mencionados, tá? Então, letra D, falso. Deixa eu cortar aqui esse em nenhuma hipótese. Então, aqui as fundamentações, tá? Vamos aí para a próxima questão. 20º exame de ordem da OAB diz assim: alguns jovens relataram um caso em que um outro jovem de origem vietnamita foi preso sob a alegação de tráfico de drogas. O acusado não conhece ninguém no Brasil e o processo penal já se iniciou, mas ele não compreende o que se passa no processo por não saber o idioma e pela grande dificuldade de comunicação entre ele e seu defensor. A partir da hipótese apresentada, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, assinale a afirmativa correta. Questão difícil também aí, que precisava você conhecer o conteúdo do artigo 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, ó, esse indivíduo tem um direito aí a um intérprete, né, para que ele possa se comunicar, ele possa se fazer entendido, ser entendido e também compreender tudo que está ocorrendo dentro daquele processo, tá? Para que ele possa se comunicar e também, lógico, se defender. Então, vamos ver aí as alternativas. A letra A diz assim: o acusado tem direito de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal. Perfeito, é o que diz o artigo 8.2. Então, essa assistência de um tradutor ou intérprete deve ser gratuita, tá? Correto? É a letra que a gente marca, com base aí no artigo 8.2, que também assegura que toda pessoa acusada de um delito tem o direito a que se presuma ser inocente, enquanto não for legalmente condenada, tá? Comprovada aí sua culpa. Então, letra B. O acusado tem que garantir por seus próprios meios a assistência de tradutor ou intérprete. Falso, né? Essa assistência, ela é gratuita. Então,
falso. Mas tem o direito de que os atos processuais sejam suspensos até que seja providenciado o intérprete, tá? Então, não há essa previsão de suspensão na convenção. Letra C. A investigação e o processo penal somente poderão ocorrer quando o acusado tiver assistência consular de seu país de origem. Olha, não existe essa previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos. Não há nada nesse sentido que torna essa letra C falsa. Letra D. O Pacto de São José da Costa Rica não dá ao acusado o direito de ser assistido por um intérprete providenciado pelo Estado signatário ou de ter algum rito especial no processo. Olha, falso, ele dá o direito sim, lá no artigo 8.2, tá? Então, falso, estão aqui as previsões, as fundamentações, além do mais, o artigo 8.2, perdão, o artigo 8, que trata das garantias judiciais, traz outras garantias, como o direito da pessoa de ser ouvida dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial. Esse tribunal tem que ser estabelecido anteriormente por uma lei na apuração de qualquer acusação. Também tem o direito à comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada e a concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a sua preparação de sua defesa. Além do mais, tem o direito de se defender e de ser assistido, tem o direito de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, de inquirir testemunhas, de não ser obrigado a depor contra si mesmo, de recorrer da sentença. Também é uma garantia de que a confissão do acusado só é válida se for feita sem coação, né, e que o acusado, absolvido por sentença passada em julgado, não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos, né, sob pena de haver o que a gente chama da litispendência, né. Vamos para a próxima questão. Você, advogado, foi procurado por Maria. Esta relatou que era funcionária de uma sociedade empresária e seu empregador lhe disse que ela estava cotada para uma promoção, mas, para tanto, deveria entregar um laudo comprovando que não estava grávida. Infelizmente, isso é super comum dentro das dinâmicas laborais, né? E isso é ilegal, tá? O empregador ainda afirmou que se soubesse, por meio de laudo médico, que ela havia feito algum procedimento que a impedisse de ter filhos, teria a certeza de que Maria estaria plenamente dedicada à sociedade empresária, o que seria muito favorável à sua carreira. Maria terminou o relato que fez a você, informando que se negou a entregar tal laudo e acabou sendo demitida no mês seguinte. Você sabe que o Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. A conduta praticada pelo empregador de Maria pode ser caracterizada como, olha, questão interessantíssima, viola não só a Convenção, mas também a Lei 90.29/95, tá? Isso é imoral, isso é ilícito. Essa exigência de laudo para comprovar esterilidade ou comprovar não gravidez, seja antes da admissão, ou seja, durante o processo laboral ou como condição para demissão, isso é ilícito, tá? Vamos ver aí, então, as alternativas. Letra A. Ato moralmente reprovável, mas plenamente lícito. Falso. É tanto imoral quanto ilícito, tá? Uma vez que o empregador agiu na sua esfera de autonomia dentro do exercício do seu direito potestativo. Não, falso. O artigo 2 da Lei 90.29/95 proíbe, veda essa conduta. E o artigo 373-A, inciso 2º da CLT, também proíbe isso, tá? Então, lá na Convenção da Mulher, essa proibição também está lá no artigo 11.2 da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Essa convenção, que foi uma das convenções mais ratificadas pelos países do mundo, mas, ao mesmo tempo, foi a convenção que recebeu mais reservas, ou seja, muitos países declararam que não aceitavam um ou outro artigo
da convenção. Foi a convenção da ONU que recebeu mais reservas pelos estados membros da ONU, apesar de ter sido a convenção que mais teve ratificação, tá? O Brasil ratificou a submissão a essa convenção antes da Constituição Federal de 88 entrar em vigor, isso foi lá em 1984, tá? Então, beleza, vamos aí para a letra C. O abuso, peraí, eu li a letra B, vamos lá, então letra B, a violação à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, letra B, peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu organizar aqui. Então, vamos lá. Letra B. Violação à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, porém, sem ensejar consequência jurídica de responsabilização do empregador, uma vez que não há nenhuma outra lei nacional que proteja a mulher trabalhadora em casos como esse. Então, falso, tem tanto a CLT quanto a Lei 90.29/95, o que está falso esse item. Vamos ver aí a letra C. Abuso de direito que sujeita o empregador única e exclusivamente ao pagamento de indenização pelo dano moral causado à funcionária. Não, isso também é crime, tá? É crime, a Lei 90.29/95 considera crime sujeito à detenção de 1 a 2 anos e multa essa exigência de teste, tá? E o parágrafo 3º desse artigo vai considerar passível de multa de 10 vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, elevado em 50% em casos de reincidência. E também, se houver aí a proibição de obter empréstimo ou financiamento junto à instituição financeira oficial, há também esse aumento aí da punição, ok? Então, falso a letra C, porque é também crime. Letra D, violação à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, e também um crime que pode acarretar ao empregador infrator, multa administrativa e proibição de empréstimo, além de ser possível a readmissão da funcionária desde que ela assim deseje. Então, correto, tá? Então é crime, sujeito a detenção de 1 a 2 anos e multa, sujeito a pena de privação de liberdade e multa, tá? Então, letra D é a letra que a gente marca. Então, aí, as fundamentações que a gente trouxe aqui.